Olá! Muitas pessoas presas numa ilha e elas vão se matar até que sobre uma pessoa apenas. Não é Round 6, é Battle Royale, o livro que inspirou Round 6 e que é simplesmente fantástico. Eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor, criador da gincana literária que está rolando com o livro Dragões de Éter. Então, se você quiser participar da gincana, vai ficar o link aqui. E agora eu vou falar deste livro aqui com muito entusiasmo, porque eu realmente gostei, viu? Você vai falar, mas é uma matança, todo mundo morre no final, qual é a graça? É só isso? Não é só isso. Ele tem um fundo político, um fundo que tem a ver com a nossa realidade, com a realidade do mundo neste momento. E é isso que eu vou tentar explicar para você, além de falar das qualidades do livro. E como eu sempre digo, ler é resistir. Então essa ponte que a gente faz do livro com a realidade, para mim é extremamente importante. Este livro é um sucessor de 1984, do George Orwell. É neste livro que ele mostra como seria um regime totalitário no futuro. É um regime que vai controlar tudo, até os pensamentos das pessoas. Por isso, é daí que surgiu o Big Brother. Por quê? Porque é o controle o tempo todo. E este livro, ele se passa num período que seria atual. No entanto, a gente precisa entender que é uma realidade ficcional, como é 1984. E este livro, ele foi tão original que ele gerou outros livros, porque Jogos Vorazes é muito parecido com esse livro, e Round 6, aquela série, é muito parecida com esse livro também. Quer dizer, ele é o gerador, ele é o precursor dessas obras. Fez escola. Vou dar uma explicadinha no livro. São alunos de uma escola que são selecionados para fazer esse jogo. Todo ano tem um jogo igual a este. Eles vão para uma ilha e eles têm que se matar até sobrar um. Isso acontece todos os anos. Todo mundo neste país sabe disso. Lembra aquela cena em Round 6 que eles estão num carro, aí que eles começam a ficar sonolentos, eles são dopados e acordam lá. Acontece isso aqui também. Os estudantes estão achando que eles vão participar de uma colônia de férias, alguma coisa assim, e eles vão se matar. Eles são estudantes de 14 e 15 anos. E aí muita gente vai dizer, não, isso não é possível, isso não poderia acontecer, porque aqui eles têm muitas habilidades, muitos conhecimentos, isso não é possível. Gente, é óbvio que isso aqui não é possível. Isso não vai acontecer em nenhum país do mundo. A gente tem que saber ler esse livro como uma metáfora. Mas metáfora do quê? Metáfora de um sistema de poder. Um sistema de poder totalitário e fascista. Aqui se passa no Japão, mas o Japão não é um país fascista, mas outros lugares são. Então ele está falando destes outros lugares ou desse tipo de regime que existe agora em muitas partes do mundo. Eu vou falar mais disso no final, porque eu vou fazer a ponte deste livro com a nossa realidade. Gente, eu espero que cada leitor consiga fazer algum tipo de ponte, porque tem muita coisa para pensar neste livro. Eu quero falar primeiro das qualidades desse livro. A primeira é que ele prende a atenção. Quase 700 páginas eu li em uma semana. Poderia até ter lido mais rápido, ele prende muito a atenção. Eu fiquei muito preso ao livro, queria saber o que ia acontecer. Segunda qualidade, a escrita detalhada que não usa clichês. É muito interessante porque os alunos vão ali para uma escola nesta ilha e vem um cara que se diz o professor, ele não é professor, ele é funcionário do governo, e explica para eles como vai ser o jogo, que todos têm que se matar. E aí vem 3 soldados. É muito interessante como ele descreve esses soldados, um completamente diferente do outro, de uma maneira até surpreendente. Um dos soldados era de estatura alta e seus cabelos desalinhados, hein? Aparentava excessiva falta de cuidado. O outro tinha altura mediana e o rosto belo e pueril.
E o último, de jeito afeminado, não conseguia sobressair quando comparado aos outros dois, quer dizer, o soldado afeminado. Então ele quebra muitos estereótipos. A intenção dele não é usar clichês. E ele vai conseguir fazer isso com os 42 personagens que são os estudantes, metade menino, metade meninas. Ele consegue dar uma característica individual para cada um, muitas vezes usando o passado deles, falando do passado deles. E a gente acredita. Muitas vezes é uma coisa rápida, tem uns que morrem muito rápido, mas a gente acredita nesses personagens. As situações de morte e de luta que ele criou são muito criativas. Em geral, elas não se repetem. Acontece coisa que a gente não espera, é muito surpreendente em vários momentos. Por isso que a gente fica preso também. E um final fantástico. Gente, esse final, eu acho que as pessoas vão gostar muito, vão se surpreender. Mostra muito bem a qualidade desse escritor, porque ele caprichou no final. Como eu disse, gente, ele criou uma escola, ele fez escola com esse livro. Isso não é pouca coisa, não. Agora eu vou tentar explicar para vocês essa grande metáfora que ele criou. Como eu disse, essa situação de luta, tem aqui na capa, você vê, eles usam os uniformes da escola, são muito bonzinhos e tal. Ela não vai acontecer na realidade. Mas o que pode acontecer parecido na realidade com isso? É o fascismo, um regime fascista e totalitário que se vale de coisas semelhantes a essas. Foi o meu último vídeo, eu fiz aqui neste canal falando sobre o livro do Umberto Eco, Fascismo Eterno. Veja este vídeo para você entender o que é fascismo. A gente não deve falar gratuitamente, isso é fascismo. Pode ser, mas aqui o que ele está descrevendo é um regime fascista. Tanto que os estudantes têm uma coleira no pescoço. Essa coleira serve para vigiar os estudantes. Ele diz o seguinte: se vocês tentarem arrancar essa coleira, ela vai explodir e vocês vão morrer. Ou seja, eles são vigiados o tempo todo. E isso tinha lá no 1984 do Orwell também. Os cidadãos são vigiados. A ideia do fascismo que está presente aqui é de que sempre é preciso estar disposto a lutar pelo seu país e até morrer pelo seu país. Mas por quê? Por que é preciso estar alerta? Porque sempre existem inimigos. Esses inimigos podem ser os judeus, os imigrantes, os comunistas, mas é preciso estar alerta, é preciso reagir contra eles o tempo todo. Então, paz não haverá no regime fascista. Isso funciona, gente. Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Ficaram quase 40 anos no poder. Isso funciona. Este mesmo clima é criado aqui. E essa é uma parte psicológica do livro bem interessante. Porque assim, como é que começam as mortes? Elas começam de tão apavorados que eles estão. Porque eles não querem matar alguém, mas ele fala, não, mas alguém vai chegar e vai me matar. Então, as primeiras mortes ocorrem por pavor. Tem umas sacadas psicológicas aqui que eu acho assim, verdadeiras. É preciso criar um clima de pavor e desconfiança. O fascismo, o totalitarismo, ele se nutre da desconfiança. Como é que esses regimes em Portugal e na Espanha duraram tanto tempo? Porque devia haver uma grande desconfiança do comunismo que poderia chegar, de um outro regime que poderia entrar, e eles conseguiram se manter no poder assim. A justificativa para este jogo no livro é a seguinte: nós não temos um serviço militar obrigatório. Então, por saber que os estudantes podem participar desse jogo, eles têm que se preparar para esse jogo. Então, assim, não é tão estranho o fato de que muitos sabem atirar, sabem lutas marciais e por aí vai. Por quê? Porque a nação tem que estar preparada para se defender em uma luta, em uma guerra. É o que acontece nesse jogo. Eles imediatamente entram num clima de desconfiança. E claro que vão ter alguns núcleos, alguns que vão se juntar a outros, mas sempre permeados pela desconfiança. Tudo pode acontecer. Alguém sempre pode se voltar contra você. A gente acompanha aqui a história do Shuya. Em primeiro lugar,
e de vários outros. Ele é um dos que mais resiste a esta ideia do jogo. E ele é um elemento subversivo. Por quê? Porque neste regime eles consideram o imperialismo americano como um grande inimigo. Então ele gosta de rock, e o rock é a música do inimigo. Mas ele gosta de rock, ele toca rock. Quer dizer, ele é um elemento subversivo já desde o início. Este lugar é o Japão, mas não é descrito como Japão. É descrito como República da Grande Ásia Oriental. É como se o Japão tivesse conquistado um território maior. Mas ele cita até um fato histórico aqui, que foi uma guerra entre Japão e Coreia. Então é como se depois dessa guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão tivesse entrado no regime fascista. Isso é absurdo? Não, gente. É o que está acontecendo agora na Rússia. É um regime fascista, é um regime que está promovendo esse jogo de guerra, de mortes, de desconfiança, naturalmente controlando todas as informações que chegam à sua população. Tudo isso definido por um grande líder que toma as decisões sozinho. Para você ter uma noção que isso aqui não é exagero, olha só uma das notícias que saiu recentemente. 7 oligarcas russos morrem em 3 meses e geram onda de especulação. Olha só, gente. 7 bilionários russos, e tudo é arranjado de maneira a parecer que eles cometeram suicídio. Em muitos casos, os familiares também são encontrados mortos. Quem você acha que matou esses oligarcas? Muitos deles ligados à estatal de petróleo russa. Ou seja, é o regime fascista, é o regime de morte. Não concordou? Morre. Vocês conseguem imaginar bilionários se suicidando em série? De certa maneira, isso também está acontecendo aqui no Brasil. Em menor grau, é claro, nós não estamos em guerra, mas já houve agora um assassinato político no Paraná. Por quê? Porque existe esse clima de ódio, existe esse clima de desconfiança. Isso é assim que os regimes fascistas prosperam, porque você tem que criar esse sentimento nas pessoas de desconfiança, de lutar contra o inimigo, de lutar contra os comunistas, de lutar contra os invasores, de lutar contra os imigrantes, de lutar contra os judeus, enfim, não importa. O que importa é o clima gerado. E veja como isso redunda em morte no fim. Então, isso daqui, como metáfora, não está tão longe da realidade. É uma metáfora de um tipo de regime que existe em vários lugares do mundo. Medo, ódio, extremismo, a ponto que as pessoas começam a justificar esse tipo de morte. Eu fiz uma postagem aí no TikTok, no Instagram, sobre essa morte no Paraná, e teve muita gente que justificou. Ah não, mas o outro provocou, mas o outro jogou uma pedrinha nele, sabe assim, justificando. Por quê? Porque se cria esse clima de um jogo de guerra, de um jogo de morte. No meio do livro, ele fala sobre política. Um dos personagens, está muito revoltado com esse jogo, com o governo, ele quer até derrubar esse governo. Claro que não é tão simples assim. Mas aqui no meio do livro tem esse viés político que eu achei muito interessante. Um governo opressor, absoluta submissão a seus líderes, propaganda ideológica, semi-isolacionismo, controle de informações e, além disso, o incentivo à delação. Por que a Grande Ásia Oriental ainda era sólida? Nosso país conseguiu perpetuar até algumas porções de liberdade. Então, oferecendo esses fragmentos de regalia, eles podem argumentar: a liberdade é um direito inato de todo cidadão, mas para o bem-estar público, às vezes ela deve ser restringida. Eu vejo muito aqui da Rússia, eu vejo muito aqui da China, de todos os regimes totalitários, de sempre que se cria essa restrição de informações e que se cria esse clima de ódio. Então, para mim, foi um livro de muita reflexão,
de muito divertimento, eu fiquei muito preso nesse livro e eu recomendo muito a leitura. Gente, esse livro é o precursor, veio antes de Jogos Vorazes, veio antes de Round 6. Leia, se divirta e aprenda. Ler é resistir. Vamos resistir sempre a qualquer tipo de controle externo a nós. Se você gostou, dê o seu like e volte daqui uma semana.